Mas o curioso é que o Júnior passou de fase sem vencer nenhum jogo como mandante. Ele empatou os 3 jogos que atuou dentro de casa. Salve, salve galera! Começando mais uma edição do Bets do Dia para falar de Libertadores, confronto entre colombianos e chilenos. Júnior Barranquilla e Colo-Colo, vamos analisar essa partida. Eu terei a ajuda dele aqui, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos para Júnior Barranquilla contra Colo-Colo. Quem será que avança para as quartas de final da Libertadores? Vamos agora trazer estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Dois times que, claro, um deles vai se classificar, né? Será um azarão, né? Bela análise. Nessas quartas de final. Não, quem passar aí vai ser um grande azarão aí na próxima fase, que já vai estar entre os 8, mas não era tão cotado assim antes de começar a competição, nenhuma das equipes, né? O jogo vai ser terça-feira, tá? Às 9h30 da noite, lá no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, lá em Barranquilla. Rapaz. A casa do Júnior. Júnior. Do Júnior, isso. A ida foi 1-0 pro Colo-Colo. Lá no Chile. Lá em Colo-Colo. Não, lá em Santiago do Chile, exatamente. Que isso. Estatísticas dos dois times nessa Libertadores, embasar com números, né? Ataques aí bem frágeis, né? Média de um gol do marcado do Júnior, 0,71 do Colo-Colo e sofrido 0,71 dos dois times. Pois é, ou seja, uma tendência baixa de gols aí, né? Jogos do Colo-Colo, a gente tem uma média aí abaixo de 1,5 gols por jogo e do Júnior Barranquilla apenas de 1,71. Né? Vale salientar, inclusive, foram 2 campanhas aí capciosas, eu dizia. O Júnior acabou ficando, foi o líder do grupo, né? Ficou à frente do Botafogo. Vale lembrar que venceu. O pior líder, né, eu acho. Exato, passou com 10 pontos, salvo engano. Ele vence o Botafogo lá naquela primeira rodada da fase Libertadores. O Botafogo ainda não estava muito embalado como está hoje em dia. Mas o curioso é que o Júnior passou de fase sem vencer nenhum jogo como mandante. Ele empatou os 3 jogos que atuou dentro de casa. E o Colo-Colo, ele passa com 6 pontos, que salvo engano foi a primeira vez na história na Libertadores que um time ele consegue avançar com apenas 6 pontos. Ficou em segundo lugar ali no grupo do Fluminense, acabou sendo derrotado, inclusive, pro Fluminense quando atuou como visitante. Isso, os times fazem poucos gols e criam pouco, né? 2 chutes a gol de média do Júnior e 3,29 do Colo-Colo. Vamos para os últimos confrontos, tá? Dos dois times. Né, a equipe do Júnior que venceu o Fortaleza, que é o Fortaleza da Colômbia. Exato. Para não confundir aí, né? No final de semana, havia perdido antes para o próprio Colo-Colo, né, no jogo de ida, e aí uma campanha ali meio irregular, né? Vitórias, derrotas, empates, não vem numa sequência aí tão forte assim o time colombiano. É um time difícil de ser batido atuando em casa, tá? São 5 jogos consecutivos sem saber o que é uma derrota, atuando em seus domínios. Mas eu gostaria de fazer um destaque maior para o lado do Colo-Colo, porque realmente é muito surpreendente. O Colo-Colo nos últimos 17 jogos, ele só perdeu 1. Tá, ó, eu tô passando aí os jogos e vocês vão ver que a única derrota foi contra esse Deportes Copiapó, certo? Tem jogos aqui também da Copa Chilena, né, que a gente pode relativizar. Teve um 6-0 aqui fora de casa, por exemplo, foi pela Copa do Chile, né, fases iniciais. Mas aqui, desde essa derrota aqui para o Fluminense por 1-0 atuando em seus domínios, de lá para cá foram 17 partidas da equipe chilena e ele só foi derrotada em um jogo, como você disse, foi em casa. Nos últimos 10 jogos como visitante, o Colo-Colo não perdeu nenhum. Então é um time chato, difícil de ser batido, tá? Exatamente. Estatística interessante. Agora vamos ver as odds lá na Bet Nacional, no nosso momento Bet Nacional. O favoritismo é do Júnior, né? Por estar jogando em casa, mas se a gente pegar o Colo-Colo como visitante nessa Libertadores, só perdeu pro Fluminense. Exato. E foi 2-1. E o Júnior não ganhou de ninguém em casa. Isso, exatamente. Então, assim, em termos de resultado final, meu palpite para o jogo seria empate, inclusive, tá? Eu acho que é um risco muito grande aqui apostar em alguma coisa em termos de vitória, né? Eu acho que uma boa pedida seria o empate ao Colo-Colo. Eu preferia até do que a vitória do Júnior Barranquilla. Porque a gente observou que são 2 times ali que tendem a ser muito parelho, né? O confronto muito disputado. O Colo-Colo é um time muito difícil de ser batido, a gente já observou. Eu iria até além, tá? Que o handicap tá pagando melhor. Handicap mais 0,5, pagando 1,74 a favor do Colo-Colo. Mas ainda assim eu tenho minhas dúvidas, porque pode muito bem pintar aqui um vencedor para qualquer um dos dois lados. É uma partida difícil de se analisar. Então, tendo as estatísticas a nosso favor, a gente observou médias baixíssimas de gols, né? Ataques ineficientes e defesas que têm se consolidado muito bem nessa competição internacional que é a Copa Libertadores. E a gente tem aqui um menos de 2 pontos de gols com odd 1,51. É uma odd baixa, de fato, mas acredito que esteja ali no limite, né? E eu acho que a gente vai acabar estando muito protegido. Porque se o mais seguro. Se o Colo-Colo não perder, é porque ou venceu por um placar magro, ou empatou por 0-0, 1-1, né? E se o Júnior ganhar, dificilmente vai ser uma goleada, vai ser um jogo com gols, né? Vai ser 1-0, ali no máximo 2-0. Exato. Então, a tônica é poucos gols mesmo aí, como foi a campanha desses dois times na Libertadores. Então, cenzão aí, Matheus? Bora. Cenzão em Júnior e Colo-Colo. Então, aposta feita, acreditamos que vai ser um jogo com poucos gols aí, esse duelo entre colombianos e chilenos
pela Libertadores. Então é isso, chegamos ao final de mais uma edição do Bets do Dia. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não quer perder nenhum conteúdo das nossas análises? Entra lá em tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Não é isso, Matheus? Tamo junto. Valeu.